Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao plenário da cidade. Semanalmente você acompanha as principais discussões em pauta na Câmara de Fortaleza. E a saúde mental também é um dos assuntos mais debatidos aqui no Parlamento. A Câmara tem desenvolvido ao longo deste mês várias ações de conscientização e prevenção. Setembro Amarelo é o nosso tema da edição de hoje, que tem como convidada a psicóloga Larissa Lobo, orientadora do Núcleo de Saúde Mental da Câmara de Fortaleza. Doutora Larissa, muito obrigado pela participação, seja bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui, Marcelo. Doutora Larissa, vamos começar falando então sobre a importância de se discutir a prevenção à saúde mental. Setembro Amarelo é o mês que marca, mas isso é um assunto que todo mês, o ano todo, deve ser discutido, não é? Com certeza, Marcelo. A gente traz isso em setembro, porque a gente tem essa questão da conscientização, da prevenção do suicídio e da valorização da vida, mas é um tema que deve ficar todos os dias, todos os anos, Marcelo. É importante como cuidado, como acolhimento para todas as pessoas. E o que a falta de cuidado, né, pode acarretar, a falta de observação a alguns aspectos que podem prejudicar a nossa saúde mental? A nossa saúde mental, ela nada mais é do que um equilíbrio entre o nosso bem-estar, nossa vida pessoal. E quando a gente não tem esse cuidado, tem desequilíbrio mesmo. A gente se afasta das nossas relações, a gente tem uma baixa produtividade, a gente começa a ter vários sintomas. E a gente pode, hoje em dia, né, a gente vê muito a questão da depressão e da ansiedade. Então, assim, a gente vê vários sintomas acontecendo com essa falta de cuidado. E que sintomas seriam esses que indicam para um possível desgaste da nossa saúde mental? Eu vou falar aqui do nosso dia a dia, principalmente, dos sintomas que a gente percebe, né? A gente percebe cansaço, fadiga extrema, estresse, há questões dos sintomas da depressão e da ansiedade, né? Essa tristeza persistente. Então, a gente vai começando a perceber isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa casa e no nosse trabalho também, né? Então, são os sintomas principais que a gente começa a perceber. Alguns gatilhos, né, podem levar a esses quadros, doutora Larissa? Pode trazer alguns exemplos? Com certeza. Eu estou falando aqui do dia a dia, então eu vou trazer para o trabalho. A gente tem hoje em dia uma produtividade muito grande, a gente tem que seguir ritmos acelerados. Em casa também, né? A gente também está sempre imerso nas redes sociais, está imerso nesse mundo virtual. Então, essa questão dessa produtividade, essa questão do excesso de informações, de estímulos, é um gatilho. É um gatilho muito grande que está relacionado diretamente a esses sintomas. No trabalho, por exemplo, a gente tem essa questão dessa produtividade, a gente tem que seguir, tem que alcançar metas inalcançáveis. Então, a gente começa a trazer esse cansaço, trazer esse afastamento das nossas relações. Dentro de casa também, na questão da gente estar imerso, né, nos celulares, a gente também vai trazendo esse afastamento das nossas relações que está relacionado a esses sintomas. Através desses exemplos que você trouxe, eu percebi duas coisas. Autocobrança no ambiente do trabalho e comparação, né? Você na rede social, as pessoas acabam se comparando com o estilo de vida de outra pessoa que vê ali na tela. Isso é muito perigoso. E como trabalhar esses aspectos para não se adoecer? Com certeza, Marcelo. E a gente sabe que nem sempre o que a gente vê nas redes sociais é verdade. É realmente perigoso, a gente tem que tomar cuidado, né? E a primeira questão é o autoconhecimento. A gente se conhecendo, a gente entendendo nossos limites, até onde eu consigo ir, nossa questão, nosso pessoal mesmo, nossa vida, a gente consegue entender que aquilo que eu vejo na rede social nem sempre é verdade e que eu tenho minha vida, consigo entender minhas relações, eu consigo estar presente na minha vida. Porque a gente vive, mas a gente nem sempre está presente, a gente está vivendo ali no automático. Então, quando eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo pelo menos diminuir essa autocobrança e essa comparação. Bom, e quando isso é negligenciado, todos esses aspectos, nós temos aí, muitas vezes, uma situação que descamba, que leva para a tentativa de suicídio ou suicídio, que é exatamente o foco do Setembro Amarelo, a prevenção, o combate ao suicídio. E de que maneira as pessoas demonstram sinais de que algo ali está caminhando para isso e como a gente pode ajudar essas pessoas? Eu falei ali dos sintomas, né, Marcelo, no começo. E esses sintomas também estão presentes em uma pessoa que tem ideação suicida, mas a gente percebe também mudanças de comportamento, de humor, a pessoa vai se retraindo. Uma pessoa que às vezes gostava muito de correr, por exemplo, de ir para a academia, passa a não gostar mais. Então, atividades que dão prazer, a pessoa passa a não gostar mais. E essas mudanças, às vezes sutis, às vezes não, a gente precisa prestar atenção.
No caso de criança também, ou do trabalho, a gente percebe muito na questão da baixa da produtividade, né? No caso de criança, uma baixa no rendimento escolar. No caso de adultos, a pessoa vai tendo uma questão ela pode até ir para o trabalho, pode estar lá sem faltar todos os dias, mas a gente vê uma baixa ali, um afastamento das relações. Então, esses são os sinais principais, são os primeiros sinais que a gente tem que prestar atenção. É possível a gente identificar, mensurar o público que mais tem essas tendências, ou o gênero, idade? Há esse recorte também, doutora Larissa? Hoje em dia, mulheres tentam mais o suicídio, mas homens se suicidam mais. Porque os homens, eles têm atos mais bruscos na hora dessas ações. Então, hoje em dia, os homens são as maiores taxas, mas as tentativas são maiores em mulheres. E hoje em dia, um público que a gente tem que prestar muita atenção, a gente não fala muito, mas são os idosos. É claro que a gente tem que focar na questão da adolescência, na adultez, mas a gente tem que prestar muita atenção nos idosos, porque está crescendo cada vez mais os riscos e as tentativas de suicídio nessa faixa etária. E por conta de uma solidão a qual esses idosos são submetidos? É multifatorial, Marcelo. Tem essa questão da solitude também, mas a questão do idoso, ele vive vários lutos, né? Não só o luto de perder pessoas, mas o luto da vida. A pessoa tá passando a vida, a pessoa tá perdendo coisas, a autonomia que ela tinha quando ela era jovem, ela já não tem mais. Então, isso gera depressão, né? A pessoa, quando é idosa também, ela às vezes se afasta do trabalho, não tem aquela rotina que ela tinha, então vai gerando lutos. Não só o luto, como eu disse, de pessoas, gente queridas, né? Mas luto da vida. Então, assim, uma forma também de cuidado para esses idosos além de estar ali acolhendo, escutando, tentar fazer com que ele ache uma atividade prazerosa, tentar com que ele vá achando coisas que façam sentido na vida dele. Antigamente se falava muito que depressão era frescura, né? Que era algo que não deveria ser levado a sério, mas felizmente isso mudou. Não é à toa que nós estamos trazendo discussões como essa no programa, em outros espaços também da mídia, rede social, da sociedade. Isso foi importante para dar mais credibilidade e dar mais atenção, doutora Larissa, a esse tema, a esse assunto? Com certeza. Ainda é um tabu, principalmente dentro de empresas, a gente vê esse tabu em todos os cantos, né? Mas principalmente dentro de empresas ainda é um tabu. Só que a sociedade, ela está evoluindo, a gente está crescendo, são passos de formiguinha, mas a gente está conseguindo implementar a questão da saúde mental em vários cantos, na nossa casa, no nosso trabalho. No trabalho, por exemplo, saiu agora a NR1, né? Uma atualização dessa norma, que não assegura só os riscos físicos dentro do trabalho, mas também os psicossociais. Então, assim, a gente está crescendo, a gente está falando sobre isso, que é o mais importante, né? Trazer informação, trazer a questão da saúde mental dentro da nossa casa, do nosso trabalho, nas nossas relações, né? Porque a saúde mental, ela não está sozinha, ela não pode ser pensada de forma isolada, né? Ela afeta outros aspectos, como a gente já abordou aqui, inclusive, né? No trabalho, nas relações interpessoais. Então, para manter ali esse equilíbrio, é importante ter esse cuidado e buscar ajuda sempre que necessário. Com certeza. É a questão de buscar acompanhamento, buscar ali uma rede de apoio também, acompanhamento que eu digo tanto psiquiátrico, psicológico, mas na nossa rede de apoio, nossos amigos, as pessoas que a gente ama. Bom, aqui na Câmara de Fortaleza nós temos dado exemplos, ao longo aqui também da programação da TV Câmara, a gente tem mostrado ações do Núcleo de Saúde Mental, recém-criado aqui na casa, para o Setembro Amarelo. O que é que vocês já desenvolveram ao longo desse mês? A gente trouxe várias ações interessantes que trazem informação, trazem a questão da qualidade de vida para dentro da casa, né? A gente trouxe questões da nossa cartilha, que é informativa, tem os sinais, sintomas, tem também lugares que a gente pode ligar quando a gente está nesse sofrimento emocional. A gente fez várias ações, como também o nosso atendimento individualizado, Marcelo, que é a questão do acompanhamento, como a gente acabou de falar, nessa importância. Então, a gente está fazendo plantões psicológicos aqui dentro, atendendo os servidores da casa. A gente fez também uma blitz educativa na esquina da Rogaciano Leite, que a gente tentou trazer essa informação não só para as pessoas que estão dentro da Câmara, mas também para quem está fora. Foi uma forma de acolhimento, de levar informação, de trazer cuidado também para todos que passaram aqui por perto, que estão com a gente. E o núcleo, ele foi criado recentemente, como eu mencionei, a partir de uma identificação da necessidade de se ter esse núcleo aqui na Câmara, que antes não tinha, e já tem dado alguns resultados no sentido de adesão, doutora Larissa. O pessoal está procurando o núcleo? Com certeza. Como eu falei, ainda tem a questão do tabu, as pessoas ainda têm a resistência, e esse é o nosso trabalho aqui, é quebrar essa resistência. É não só trazer essa qualidade de vida para as pessoas, esse cuidado, mas também fazer com que
que eles venham para perto, fazer com que eles entendam, tragam informações. Então, assim, tá tendo adesão, tá tendo engajamento e a gente está aos poucos quebrando a resistência também de quem ainda falta informação, de quem ainda não consegue ver além disso, né? O Núcleo, inclusive, esteve presente na primeira edição do Nossa Casa de Todos, realizado no Cais do Porto, esse mês de setembro. Vocês estiveram lá também realizando atividades. Quais foram? Com certeza. A gente trouxe tanto a questão o apoio psicológico, de informação, com as nossas cartilhas também. E a gente também teve presente o Evoluir. O Evoluir é uma parte também aqui do nosso núcleo de saúde, né? Que tem a questão do atendimento de crianças com TEA e síndrome de Down. E o Evoluir trouxe uma sala sensorial para essas crianças. Então, a gente trouxe ali um apoio e também, como eu disse, informação. Bom, o Espaço Evoluir, que em breve vai estar iniciando as atividades aqui na Câmara de Fortaleza, tanto para os funcionários e funcionárias da casa e seus dependentes, como a comunidade do entorno. E pegando esse gancho, né, de que forma a saúde mental também está atrelada às famílias que têm, né, pacientes, pessoas, familiares com algum tipo de necessidade especial, doutora Larissa? Marcelo, a gente sabe que a família também sofre, né? Existe uma questão, principalmente, eu falo das mães, porque as mães são as que mais acompanham, né? Mas envolve toda a família. Elas sofrem tanto com a questão do diagnóstico, como a questão do tratamento. Então, assim, é necessário trazer esse acolhimento para essas famílias também, né? E o Evoluir também está trazendo ações para acolher essas mães, esses pais que chegam, porque é difícil o diagnóstico. A gente sabe que existe ainda muito preconceito, existe muito a questão do cansaço mesmo. São muitas demandas para lidar no dia a dia, né? Então, a gente também está com essa questão de trazer esse acolhimento para as famílias. É como dizem, quem cuida de quem cuida, né? As mães, os pais que têm ali uma criança com autismo, com síndrome de Down, recebe ali o baque, né, do diagnóstico, não sabe como proceder, e aí a mente vai se esgotando, não sabendo ali encontrar um caminho. Por isso que vocês da psicologia ajudam, né, nesse caminho, a encontrar um caminho e dar ali uma tranquilidade a essas famílias. Com certeza, né? Apesar de não ser eles que têm o diagnóstico, né? Mas eles também estão em sofrimento. É difícil para eles, são muitas demandas para lidar com o dia a dia, né? Então, como você disse, a gente está ali para trilhar junto com eles um caminho, para ajudar, para acolher mesmo e escutar. Às vezes o que eles mais precisam é uma escuta, Marcelo. Uma escuta que faz toda a diferença, né, na vida de uma pessoa. Doutora Larissa, o que é que o Núcleo de Saúde Mental ainda vai realizar até o final do ano? Vocês estão elaborando uma série de atividades até o final de 2025. O que é que está previsto? Com certeza. Os nossos atendimentos vão ficar de formas longitudinais. A gente já está prevendo aí aumentar esses atendimentos, né? Porque hoje na Câmara a gente está com dias específicos e a gente pretende aumentar, trazer mais engajamento para essas pessoas, além de ações e trazer mais informações, que é uma das coisas principais que a gente precisa fazer, Marcelo. E informação é poder, como dizem, né? E por isso, nós vamos aqui ajudar quem está nos acompanhando a buscar ajuda. De que forma, né, a pessoa, o cidadão, a cidadã pode buscar acompanhamento especializado, caso sinta ali a necessidade de um apoio relacionado à saúde mental? Nós temos os atendimentos particulares, né, de psicólogo, de psiquiatra, mas eu venho trazer aqui uma lista de atendimentos gratuitos, né, em Fortaleza. A gente tem nossos postos de saúde, nossos CAPs, que são portas abertas para a população. E a gente tem também várias faculdades que têm atendimentos gratuitos, psicológicos, e é ótimo para as pessoas, é uma forma de acolhimento. As pessoas não sabem dessa informação, Marcelo, mas assim, é muito legal essa iniciativa. E tanto a questão de Fortaleza, da nossa prefeitura, que traz várias ações para isso, como a questão dos nossos particulares, que é um apoio para a gente, né? E na questão do suicídio, já que a gente veio aqui falar de Setembro Amarelo, a gente tem o CVV, o número é 188, que é para pessoas que estão com ideação suicida, que estão em sofrimento emocional. E o CVV também ele é disponível 24 horas. E não ignorem os sinais, seja gentil, né? Se perceber que alguém esteja passando por uma situação delicada. Pequenos atos que fazem toda a diferença, né? Eu lembro que eu acompanhei, inclusive, o panfletaço que vocês realizaram aqui na Rogaciano Leite com a Thompson Bucão, e além do panfleto, vocês entregavam um copinho de água. Fortaleza está muito quente, mas aquele gesto certamente pode ter feito a diferença na vida de alguém que não teve sequer tempo para tomar um copo d'água. Então, isso é importante, né, doutora? Com certeza. A gente fala de saúde mental e a gente precisa entender também que é valorizar a nossa vida. É valorizar a vida e é coragem. A gente tem que ter coragem para falar isso.
trazer essa questão do equilíbrio mesmo na vida, né? Então a questão da água não foi só informação, mas foi um cuidado que a gente tinha com quem estava passando ali, naquele horário que era quente, né? Cuidar disso é importante, tomar um tempo para você é importante, ir para uma praia, ler um livro, pegar um cinema, tudo isso ajuda nesse processo de manter nossa saúde mental em dia. Com certeza, Marcelo. A gente fala muito aqui da informação, mas a gente não fala de dos pontos principais que é o lazer. É um equilíbrio. A gente tem ali que ter um equilíbrio com o nosso trabalho, com a nossa vida pessoal. E na nossa vida pessoal a gente precisa ter esse lazer, a gente precisa ter esse tempo para respirar, para desacelerar e fazer as atividades que a gente gosta, como você disse, uma praia, ler um livro, atividade física, que é um dos pontos principais também. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Perfeito, doutora Larissa, muito obrigado pela sua participação. A gente espera você em uma outra oportunidade aqui no Plenário da Cidade. Obrigada, Marcelo. Obrigado também a você que nos acompanhou. O Plenário da Cidade fica por aqui, mas voltaremos na próxima semana com mais debates e discussões sobre temas que interessam a você, cidadã e cidadão fortalezense. Até a próxima.